Vamos lá, vamos mudar de assunto aqui, meus amigos. Um ranking de criminalidade internacional elaborado pela plataforma Numbeo, especializada em custo de vida, colocou 3 capitais brasileiras entre as 10 mais perigosas do mundo. Na lista de 2024, liderada por Caracas, capital da Venezuela, aparecem Rio de Janeiro na 7ª posição, Fortaleza na 9ª colocação e Salvador em 10º lugar. O Brasil é o 2º país com mais cidades entre as 50 mais perigosas do mundo, com 8 municípios, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 12. O top 5, top 5, tem Caracas, da Venezuela, Pretória, na África do Sul, Durban, na África do Sul também, Joanesburgo, também na África do Sul e... Como é o nome daquela cidade ali, Acácio? Me ajuda aí. Na Papua Nova Guiné. Imagine só, se você quer uma cidade para fazer um turismo, o PP na próxima não vai para Roma, não. Ó, tem essa cidade aí, na Nova Guiné. Posso fazer um parênteses? Não tem lógica a questão da violência, né? Os Estados Unidos, que são um país de primeiro mundo, tem 12 cidades entre as mais violentas. Caracas, Venezuela, já era esperado. A gente vive um problema humanitário, um problema social na Venezuela, Sim. Por mais que o PP não goste. E o Brasil inserido. Eu confesso que eu gostaria de aprofundar essa análise, porque eu não vejo lógica econômica. Tem lógica. Não vejo lógica social. Explica, PP. Os Estados Unidos é tão desigual economicamente e socialmente como o Brasil. Os Estados Unidos é um país desigual, apesar de ser desenvolvido, muito desigual. Você anda pelos rincões dos Estados Unidos, você parece que está andando na favela aqui no Brasil. Os subúrbios das cidades norte-americanas, da grande cidade norte-americana, Detroit, Chicago... Você morou quanto tempo lá, PP? É tão ruim quanto no Brasil. Os Estados Unidos é parecido com o Brasil em vários aspectos, inclusive na questão da desigualdade social e econômica. Você morou quanto tempo lá, PP? Oi? Você morou quantos anos lá? Morei 2 anos lá. 2 anos. E aí, Aninha, como é que explica aí Rio de Janeiro liderando entre as cidades brasileiras uma das mais perigosas do mundo? Não, eu acho que não é algo que seja explicável, isso precisa ser sanado, né? Existe um aumento da criminalidade aos nossos olhos, uma sensação crescente de insegurança. Esse ranking mostra que, pelo visto, no nosso país isso é mais exacerbado do que no resto do mundo, porque a gente, pela primeira vez em muito tempo, está liderando algum ranking, tem alguma coisa para falar do Brasil, mas não é uma coisa muito boa. Então é mais um dos inúmeros sinais de alerta que o mundo está dando para o Brasil, que nós precisamos repensar a nossa estrutura de segurança, porque nós estamos no topo do mundo de ruim, né? E isso tem que ser modificado e alterado, porque enquanto a gente está aqui discutindo, tem gente sendo assaltada, tem gente morrendo. E isso não pode acontecer. Não é um título que a gente gostaria de ter, né, Ale? Não. Esse índice ainda ele é mais completo. Ele leva a questão de educação, saúde. Ele põe uma característica não só da violência, mas a questão de infraestrutura que é dado para a população. Então, ele leva, não é tão só a questão da criminalidade. Ele leva em questão de distribuição de renda, a questão de acesso à saúde, educação. Então ele considera que a falta de saúde, falta de educação e a esses meios também traz a questão da ampliação da segurança. Lógico, duas cidades eram normais. Rio de Janeiro, que é a questão da criminalidade e a questão do crime organizado já está cada vez mais intensificado lá. Agora as brigas das facções ali estão cada vez maiores. Tem 2 complexos ali que estão sendo disputados entre os comandos, Comando Vermelho e outro, esqueci o nome. Eles estão numa briga e o Rio de Janeiro nós estamos vendo isso. Salvador, a questão era justamente a questão que também estava começando, a questão da expansão do crime organizado dentro da base do Salvador. Nós vimos várias notícias desde o final do ano passado para cá, a ampliação da violência, a questão do crescimento dos comandos dentro de Salvador. Agora, Fortaleza eu acho que ela tem um problema que eu conheço vários moradores lá que falavam até que assim, que quando ele foi assaltado, levaram o celular e eles conseguiram pegar o assaltante tinha sido assaltado pelo outro que levou. E ele falou assim, não consegui nem pegar o cara no flagrante porque ele foi assaltado por outro.
Então ele falou assim, ali eu acho que é um problema mais endêmico, acho que não é, eu acho que é uma questão mais social e mais uma questão social do que crime organizado. Pode ser que ainda Fortaleza, o crime organizado ali tá pegando fogo atualmente, cara. Ampliou também? Nos últimos 8 anos ali. Ampliou, né? Ampliou absurdamente o crime organizado. Comando Vermelho tomando conta ali do Estado. Então, realmente é uma questão absurda. Agora, tudo isso aí, Koba, só para colocar numa outra perspectiva, que eu acho importante, né? É que a gente não combate a questão da segurança pública de uma forma diferente. Infelizmente, a tal guerra às drogas, que é a nossa política de segurança pública no Brasil e no mundo, predominantemente, né? Não está surtindo efeito. Não está surtindo efeito. Somente fazer populismo penal, aumentando as penas, falando sobre saidinha, né, e outras políticas que não combatem o problema, infelizmente, a sensação de segurança vai ficar cada vez pior no Brasil. Amigos, a gente vai entrar nesse tema aí. Será que a nossa maneira de combater o uso das drogas tem a ver com as cidades estarem aí entre as mais perigosas do mundo, em especial o Rio de Janeiro? A gente já entra nesse debate, mas eu queria a sua opinião também, Priscila Silveira. O Brasil aí no top 10 da criminalidade no mundo todo. Se estivesse em primeiro lugar nessa lista aí, o Palmeiras já ia entender como título mundial, ia colocar no currículo. Tenho certeza disso. Palmeirense, Alessandra Zones, né? Eu só estava aqui escutando a Ale falar, né, no sentido que essa pesquisa, né, trazida, não engloba só as organizações criminosas e eventualmente os crimes, mas curiosamente, Koba, São Paulo ficou em 25º lugar. E eu me questionava no sentido de que São Paulo, como a gente sabe, né, ostenta aí o título de uma das maiores, né, organizações criminosas do mundo e, curiosamente, ficou em 25º. E além disso, muito me espanta ainda mais o fato da composição para a chegada nesse rol, nesse índice de criminalidade, outras situações que não só o crime. E aí, os Estados Unidos, mais uma vez, como disse o Acassinho, estar em primeiro lugar, já que a visão que a gente tem é de que, com relação a essas políticas públicas, claro, saúde é uma questão isolada, mas as outras traria, então, os Estados Unidos à frente, na verdade, de um país mais próximo do que é uma coisa perfeita, digamos assim, e não como primeiro no índice de criminalidade. Porém, pegando aqui a fala do PP, eu acho que é evidente que o fato das organizações criminosas estarem aí, né, voando por causa do que o Estado também não consegue controlar, isso tem sim influência nesta lista. O que só me deixa curiosa é São Paulo. Eu digo isso porque quando eu vou ao Rio de Janeiro, né, e aqui não é nada contra um outro, as pessoas falam, nossa, você é de São Paulo. Então eles têm uma visão de que São Paulo é mais perigosa a cidade do que o Rio de Janeiro, e aqui fazendo também um adendo. Estive em Fortaleza, quando eu desembarquei, a pessoa falou, você tira a correntinha, você tira o anel, você não pode descer, você não tá sabendo não fica na orla da praia tal. Então, a gente percebe que o Estado sabe, né, o que precisa ser combatido, talvez saiba também como, e não faz. Porque só deixa crescer a criminalidade, o Estado quer dizer, as organizações criminosas, elas vão dando aquilo que as pessoas precisam. Vão, de alguma forma... Sabe o que eu acho? Esse ranking está muito vinculado, Pri, à questão das organizações criminosas. Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador hoje tem conflito de organizações. Exato, e isso acaba acentuando o índice de criminalidade. Aqui em São Paulo, como... infelizmente, só há uma organização criminosa, ou felizmente, sei lá. Não briga, né? A gente não há briga. Uma hegemonia. Exatamente. Sim. Como há essa hegemonia, não há conflito. E aí os índices de homicídio, os índices de crimes violentos acabam diminuindo. Então, acho que é reflexo dessa disputa. Isso mostra que a facção de São Paulo é uma organização criminosa ainda mais organizada. E ela tem um viés mais empresarial. Exato. No Rio, elas têm um viés mais violento por conta da disputa territorial. Jogo da luz. Mas a organização criminosa só existe porque existe impunidade. E a gente precisa olhar com mais lupa o que está acontecendo lá. Pegar a Bahia como exemplo. É um estado que não pune ninguém. Para você ter uma ideia, vamos comparar Bahia com Minas Gerais. São estados mais ou menos parecidos em tamanho, são vizinhos e têm mais ou menos a mesma população. Enquanto Minas Gerais tem 63 mil presos, a Bahia tem 13 mil pessoas presas. Será que alguém acredita que tem apenas 13 mil bandidos na Bahia? E pasmem, tem mais pessoas condenadas à prisão soltas
do que presa. São 13 mil na cadeia e 15 mil condenados soltos na Bahia. É lógico que é a sensação de impunidade que faz a criminalidade aumentar. E a gente sabe que no Rio de Janeiro esses números são muito parecidos, e no Ceará também, e no Amazonas também. O Amazonas tem 5 mil pessoas presas e 11 mil pessoas com ordens de prisão que estão soltas. É isso que faz acontecer a bandidagem correndo solto por aí. Pediu o Azone. Diogo, tem a ver com a criminalidade, mas eu vejo como uma derivação. O índice, ele fala muito das questões sociais, ou seja, educação, acesso à educação, acesso à saúde, a coisas básicas, transporte, moradia. Então você começa... O que é isso? É a omissão do Estado. Tendo a omissão do Estado, quem entra? O crime organizado. O crime organizado, ele vem substituir. O Rio de Janeiro aconteceu isso nas suas comunidades. O Estado não chegava, as atividades criminosas praticamente entraram suprindo essa falha do Estado. Então você percebe que, por isso que eu falo assim, o índice, ele não leva em consideração a questão de homicídios, crimes em geral. Ela leva em consideração também o aspecto social. Se você leva a questão de aspecto social, você vai ver que aonde você tem uma carência maior dessa omissão do Estado, o crime organizado se amplia a sua base. Então, a forma de se combater está errada. Eu acho que o Estado precisa começar a entrar na questão de educação, na questão de saúde, na questão de moradia, para melhorar a qualidade de vida, não só moradia, mas também a questão de saneamento básico, fornecer qualidade de vida para essa população, que aí você começa a combater o crime. Então, porque hoje, para os governos fica muito fácil. O crime organizado está lá, é problema do crime organizado, não é mais o meu problema. Mas eu derivo a coisa. Indiscutivelmente, o primeiro passo para combater a criminalidade é colocar na cadeia aquele que já está condenado. Não tem sentido você ter ele condenado solto por aí. O primeiro ponto é não fazer ele cometer crime. É o básico. Eu acho que é o básico. Punidade é o segundo aspecto, é punir o cara que cometeu o crime. Mas se quiser diminuir a criminalidade, tem que diminuir o cometimento de crime, é meio óbvio. Se diminuir a criminalidade, tem que ter mais escolas cívico-militares, né, ô PP? Que isso, de novo. Esse é outro debate, a gente vai seguir acompanhando. Já foi superado.